Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia, então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Escorpião, iniciamos essa consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Plutão ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Se você caiu por acaso, acompanhe até o final porque eu vou passar detalhes como anda a sua energia. Sempre que eu solicitar a data do seu nascimento é uma maneira de eu me conectar com você, então não hesita em escrever ela aqui nos comentários. O tarô de Escorpião hoje vai trazer um alerta urgente em relação a quem está te procurando. E me parece aqui ser mais do que uma pessoa. Pode ser duas pessoas te procurando. Tem um ar de revelação aqui, como se fosse um chamado, algo vibrando na tua frequência, criando pontes energéticas e algo está começando aqui a se manifestar. Eu estou falando isso porque nós temos aquele intermediador que funciona com a energia do Papa e também no topo da tua mandala nós temos a justiça que representa a balança, ou seja, alguém volta, se aproxima para fazer um ajuste, para fazer uma precisão em relação a uma convivência e pode ser alguém ligada a algum tipo de pendência, algum tipo de dívida, pode ser dívida material, dívida emocional, mas com a justiça, alguém está querendo equilibrar uma coisa com você. Isso pode ser um retorno, uma questão também energética, ou até mesmo algo jurídico. Acontece que tem um primeiro movimento aqui de uma primeira pessoa que pode ser até mesmo um acerto, uma clareza, uma verdade, uma reparação de algo. Além disso, nós também temos aqui no ponto oculto da sua leitura, no desafio também, podemos falar assim, um cavaleiro de fogo. Isso pode ser, de repente, uma pessoa que não está controlando mais e vai colocar muita velocidade. E às vezes isso pode ser um desafio dependendo do momento que você se encontra, ou dependendo na maneira muito atropelada que essa pessoa chega, dependendo da sintonia, da frequência que você esteja. Aqui pode ser um desafio para quem não gosta das coisas muito rápidas ou para quem não gosta de surpresas. Inclusive, já começa a escrever aqui nos comentários o primeiro decreto: eu me alinho com o sagrado. Repetindo, eu me alinho com o sagrado. Escreve com garra, com força, com determinação, que eu sinto que caso você precise de uma clareza, você vai ter através desse decreto, dessa afirmação que você pode fazer nos próximos 7 dias, que para aquilo que você precisa de uma racionalidade, seja para um evento, para uma situação, ou até mesmo para essas duas pessoas que te procuram. Já na parte do passado e questões kármicas, nós temos aqui o Papa, que representa aqui de repente uma questão espiritual, que te conecta aqui com essas pessoas e que você vai conseguir resolver de repente algo na área familiar e logicamente espiritual, porque tem uma história aqui
que você vai ter que ouvir duas partes de duas pessoas que te procuram. O Papa, ele fala de alguém te buscando, seja para um conselho, seja para uma conciliação moral. Então, diretamente com a justiça, pode ser um acerto kármico aqui, pode ser alguém mais antigo, que tem uma conexão profunda, ou que tinha, e que está tentando aqui um laço, e está buscando aqui nas questões do futuro, ainda mais porque nós temos aqui na linha de frente o 3 de copas, uma pessoa começando a se aproximar com um ar de amizade. Essa segunda pessoa pode ser alguém muito próximo, um amigo, uma amiga, um primo distante, que está querendo de alguma forma te dar um aconselhamento, que está querendo aqui de alguma maneira entender a situação que você está passando. Parece que realmente tem pessoas que se preocupam muito com você, porque esse 3 de copas me mostra esse ar de pessoas preocupadas, de primos, de amigos, de algum ente querido querendo saber se você está precisando de algum tipo de apoio, seja moral, seja apoio simplesmente para ter um ombro amigo. E eu sinto que a tua resposta aqui com 3 de copas chega porque você está tendo finalmente chances de dialogar, de conversar. E isso vai trazer muito esclarecimento para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa. E pode ser justamente um aconselhamento para que você coloque tudo na balança, porque de alguma forma a primeira pessoa que te procura aqui se sente atraído, sente a saudade, sente o magnetismo, só que teve algumas idas e vindas. E eu sinto que a segunda pessoa que te procura, que é justamente um parente, um amigo, vai te ajudar a tentar entender como resolver isso, porque um lado seu quer e o outro tem talvez um receio devido às últimas movimentações, devido às últimas rotinas. Mas aqui o Cavaleiro de Fogo mostra que há algum tipo de atração, de impulso. Outra questão muito importante aqui na sua leitura vem falando da energia de fogo, que representa aqui algo muito ativo, muito aceso. Porém, quando essa segunda pessoa te procurar, você vai conseguir, através de duas mentes, pensando, vendo os prós e os contras do que você vai precisar fazer de movimento ou não. Aqui é como se houvesse um desejo, uma ação, uma aceleração do inconsciente, somada com a coragem, somada com arriscar ou não. Tem um certo dilema aqui. Se você está vivendo algum tipo de dilema ou de sombras mentais, escreve aqui nos comentários para você obter uma forma de resolver isso. Você escreve: eu deixo a sombra se transformar em sabedoria. Repetindo: eu deixo a sombra se transformar em sabedoria. Aqui tem alguém trazendo um desejo, uma força, uma ação, e isso pode ser justamente uma força vital de quem está do outro lado, somada com impulso, com avanço, com vontade de te olhar olhos nos olhos, e parece que tem um empurrãozinho aqui. Não sei se é um ente querido, se é um parente seu que está apoiando ou que está ajudando essa pessoa a se aproximar, mas parece que tem um apoiando o outro. Por isso que eu senti duas pessoas te procurando, duas pessoas querendo saber notícias sobre você. E esse Cavaleiro de Fogo, às vezes ele traz um excesso, ele traz uma energia exagerada. Dependendo de como essa pessoa se aproxime, você pode escutar de coração aberto. Porém, tem outras pessoas que podem estar num momento muito diferente, muito desafiador, e que se chegarem invadindo de repente o teu espaço, a tua linha tênue, eu sinto que vocês vão conseguir
impor a sua fala, a sua voz, porque há uma necessidade de pensar um pouco fora da caixa. E esse fogo excessivo demais, isso pode apressar muito as coisas para você, porque você está começando a se adaptar a essa ideia. Porém, tem muitos prós e tem muitos contras. E também com a presença aqui do naipe de copas, fala sobre a energia do reino das águas. Pode envolver questões do passado, que de alguma forma está ativa, da memória afetiva, do sentimento profundo. Tem algum tipo de sensação que essa pessoa que te procura, na verdade as duas, te conhecem por dentro. Só que você está tentando entender os laços. Quais são laços espirituais, românticos, e quais são laços kármicos. Se isso para você se trata de algum tipo de contrato emocional kármico, analisa direitinho, porque você deve estar tendo muita influência de pessoas, de grupos, de ambientes, já que nós temos cravado na sua leitura a carta do jardim do baralho cigano, e isso requer uma análise minuciosa. Sentiu de alguma forma a conexão? Deixa teu like, o teu joinha, que isso ajuda o canal a crescer e volta triplicado para você. Sentiu que algo ressoou? Escreve nos comentários: essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo, essa leitura está ressoando com meu momento. Até porque está chegando confirmações, o sol está brilhando para você, você está com a energia do astro solar e você está tendo força, garra, determinação e não vai ter mais papas na língua, as de espadas. Você vai falar aquilo que está engasgado, dá para ver você defendendo os seus interesses, 7 de paus, mais uma vez o as de espadas, pedindo que você tenha uma conversa franca, porque agora é o momento de olhar para frente, cavaleiro de fogo, e com certeza você vai ter uma solução com a chave que o Papa carrega para tentar entrar num consenso. Existe uma comunhão aqui com 3 de copas, de repente um lugar mais leve, tranquilo, ao ar da natureza, com a carta do jardim, vai ser uma ótima opção para equilibrar os pratos da balança e entender mais sobre o porquê esse isolamento ou afastamento com o eremita aconteceu. Muito obrigado às pessoas que estão fazendo doações via Pix. Caso você queira contribuir, aponta o seu celular para o QR Code que vai diretamente para o Pix do canal. O seu arcanjo solicita humildemente uma vela branca e que você escreva esse mantra nos comentários. Arcanjo Uriel, eu recebo iluminação divina. Repetindo, Arcanjo Uriel, eu recebo iluminação divina. Gratidão, te aguardo no próximo momento.